A gente vai dar uma olhadinha hoje num filtro do Photoshop, um filtro bem interessante chamado Tilt Shift. Ele cria na imagem aquela aparência de imagem de brinquedo, quando você vê uma foto que parece que as coisas são meio de brincadeira. É um filtro muito simples, fácil de aplicar e que tem um efeito muito legal, tem um impacto muito bacana na imagem. Então vamos ver como é que a gente faz isso aí. Ó, pessoal, o Tilt and Shift é esse efeito que vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? É um efeito que dá esse aspecto meio surreal na imagem, porque você tem objetos que estão em foco, objetos que estão fora de foco, e isso altera um pouco a percepção que a gente tem da imagem. Quando a gente vai aplicar o Tilt Shift, na realidade ele é muito simples de ser aplicado. O fundamental para você ter um bom resultado é você escolher bem a imagem. Então, o que é importante que a imagem tenha para que o Tilt and Shift funcione bem? Você tem que ter um campo muito aberto, como você vê aqui, né? Você tem que ter, preferivelmente, a imagem fotografada de um ponto de vista acima do que seria a altura de um ser humano. Porque aqui parece que ele fotografou provavelmente de alguma janela. Fotos aéreas funcionam muito bem, fotos tiradas de cima de prédios funcionam muito bem, mas as duas dicas é basicamente isso, é um campo muito aberto, tá? Com objetos grandes colocados totalmente dentro da foto sem corte, como aqui os prédios, né? Os barcos aqui, como outras fotos aqui, por exemplo, esse trem, né? Você vê que o trem está fotografado aqui, uma foto aérea ou de cima de um ponto muito alto, um objeto bem grande, completamente enquadrado na foto. Aqui também do aeroporto, né? E sempre a gente vai ter essa característica nas imagens. Fotografada de um ponto mais alto, né, e com um campo muito aberto. Ok. Eu vou tirar esses filtros que eu apliquei aqui e a gente vai ver como é que se faz isso no passo a passo. O filtro é muito simples. A imagem sem o filtro ela passa a ser uma imagem bastante comum, né? Primeiro vamos aplicar o Tilt and Shift. Ele fica aqui no menu Filter, Blur. Esse primeiro grupo do Blur é o que trata desse Tilt and Shift, que você basicamente vai usar sempre Tilt and Shift ou Iris Blur. Tá? Eu vou usar o Tilt and Shift aqui. E aí a gente vai testar ele e vai testar o Iris Blur. Então o que você vai fazer? Você vê que o Tilt Shift ele vai sempre deixar um campo focal assim no meio, desfoque para cima e desfoque para baixo. O que você vai fazer? Você vai trazer esse campo focal para o objeto que você quer que apareça destacado na tua foto. No caso aqui os barqueiros, né? As gôndolas. Você pode girar um pouquinho isso se quiser. É só você clicar próximo dessa bolinha branca aqui. Você vê quando você está com o mouse próximo da bolinha branca, tem uma situação que ele fica com esse formato, é quando você pode clicar e mover o mouse para girar. Você pode abrir a área do campo com foco ou fechar. Você vê que é tudo muito intuitivo, é clicar e arrastar o mouse. Essa área daqui é a passagem da área de foco para a área sem foco. Você pode aumentar essa passagem ou diminuir, depende de como você quer que fique o aspecto. É bom porque você vai fazendo e vai vendo tudo em tempo real, né? Posso fechar aqui para deixar a base aqui um pouquinho desfocada, né? Aí você tem algumas outras opções que você pode alterar. Por exemplo, você pode alterar a quantidade de desfoque aqui. Esse campo, blur, que é desfoque, pode ser menos desfocado, mais desfocado. Muito desfocado você vê que perde um pouco o aspecto. Então eu vou deixar um desfoque menor aqui, deixar em torno aí de 8 pixels, talvez até um pouquinho menos, aí, entre 8 e 7, aí a sua preferência. Vou fazer uma pequena distorção aqui. A distorção ela vai acontecer nas áreas desfocadas da imagem. Tá? Que quando você trabalha as lentes, existem lentes que conseguem fazer esse efeito, são as lentes Tilt and Shift. Elas têm
controle, dependendo de como você fotografa, claro, de como você regula a lente, você pode fazer com que as áreas fora de foco da imagem tenham alguns aspectos modificados, por exemplo, a distorção, que pode ser simétrica ou não, né? O que ele chama de light bokeh. Bokeh é essa área desfocada, tá? Então você pode mudar a faixa para você, por exemplo, se você puxa esse controle aqui para a esquerda, você está pegando uma faixa tonal bem maior. Quando ela está assim, você só vai pegar aqui os tons muito claros. Eu posso puxar para cá para pegar tons que vão, por exemplo, desde o 150 até 255. 150 é um pouco acima de um cinza médio. Aí eu posso alterar a cor na área desfocada e posso alterar a luz. Você vê que você fazendo isso, você começa a aumentar, digamos assim, o que essa imagem tem de um pouco surreal. Isso é que vai criar aquele aspecto na imagem dela parecer uma coisa meio de brinquedo, porque fica bastante diferente da realidade, né? Aumentar ou diminuir a quantidade de cor na área desfocada, ou aumentar e diminuir a quantidade de luz na área desfocada. Esse é o tilt and shift normal, né, digamos assim. Aí você tem ele para conseguir esse efeito. E para maximizar um pouquinho, você pode criar uma camada de ajuste de vibração e saturação. Quando você aumenta a saturação da cor e aumenta a vibração da saturação, você aumenta a percepção de que essa imagem tem alguma coisa diferente da realidade. Ela já está sendo percebida de uma maneira que o cérebro não percebe normalmente. Você tem foco aqui, está desfocado para trás do campo e está desfocado para frente do campo. Aqui a gente usou o Tilt and Shift. Eu vou deixar esse filtro aqui visível, vou aplicar o outro filtro de desfoque, que é o Iris Blur. Eu acho que aqui ele dá um resultado melhor, porque a gente consegue concentrar mais a área desfocada, porque o Iris Blur ele tem essa elipse que você pode aumentar ou diminuir a largura e a altura de maneira independente, né? Só você clicando nesses controles aqui, essas bolinhas brancas que ficam no meio das curvas da elipse. Posso fechar aqui, eu vou trazer para cá, faço foco nessa figura daqui. Já não vou puxar até essas figuras que estão aqui, essas de cá eu vou deixar realmente desfocadas. Deixa eu diminuir um pouquinho o blur aqui, ele estava em 15, eu vou puxar para 10, 9 está melhor. Essas bolinhas brancas aqui, elas fazem com que o foco se concentre mais no centro da elipse. Aí eu posso fazer essa área que está esse barqueiro ficar bem focada. Aí, se a gente puxa uma bolinha dessas, as outras acompanham proporcionalmente. Se você quiser mexer numa só, por exemplo, eu queria que essa figura ficasse com foco. Eu pressiono Alt no teclado, clico nessa bolinha e puxo. Eu estou trazendo o foco para esse campo aqui. Dessa bolinha para dentro tem foco. O foco vai se desfazendo aqui nessa área. Ou seja, com Alt eu posso controlar separadamente as áreas com foco e sem foco. Você vê que aqui a gente consegue um efeito mais surreal do que naquela outra imagem, né? Vou também trabalhar aqui a cor e a luminosidade na área desfocada. Olha lá. Vou dar OK. E aí fica valendo aquela camada de ajuste de vibração e saturação que a gente tinha criado para o outro. Você vê que ela aumenta bastante a percepção que a gente tem da imagem ter alguma coisa esquisita, né? Aqui, por exemplo, no trem, vou criar aqui filtro, blur, iris blur, lá.
faz o foco aqui na figura. Posso esticar aqui até... Puxar um pouquinho para cá, foi um pouco exagerado aqui. Isso. Vou fechar aqui, ó, nessa área do trenzinho, vou aumentar aqui. Para deixar essa parte de trás do trenzinho com mais foco. Vou diminuir um pouquinho a intensidade do desfoque aqui, tá bom? 9. E vou alterar um pouquinho a luminosidade da área desfocada. Aumentar a luz ali na área desfocada. E alterar um pouco a cor. Olha lá. Ok. E vou criar uma camada de ajuste do tipo Vibrance, que é para mexer na saturação e na vibração da cor. Aumento bastante a saturação, já cria um clima muito irreal ali, né? Ou muito surreal, né? Uma cor muito estourada. Olha lá. Se a gente vier dar uma olhadinha aqui, ó, a imagem como a gente deixou e como ela estava aqui. Deixa eu ver. Imagem original, deixa eu jogar fora isso aqui, fazer um snapshot, isso aqui que eu quero. Original e com foto. Você vê que tanto nessa imagem como nessa imagem é campo muito aberto, foto tirada de cima. Aqui, por exemplo, no aeroporto, bem, fazendo um snapshot aqui, eu vou fazer o efeito filter, blur. Aqui eu vou usar o tilt shift tradicional. Ó, só girar um pouco aqui, pegar a linha dos aviões, diminuir um pouquinho o desfoque, aplicar a distorção, aumentar um pouquinho a cor e a luminosidade da área desfocada. Simples. Muita luz, né? Ok. E uma camada de ajuste para aumentar um pouco a saturação e a vibração. Imagem original, imagem com o tilt shift. Olha como cria esse aspecto meio surreal, né? Então, você vê que o filtro é muito simples, filter, blur, escolher um dos três e aplicar. E trabalhar uma camada de ajuste para aumentar um pouquinho a saturação da cor, né? E a luminosidade, principalmente na área desfocada, né? Fazer essa modificação na cor é bem importante para você ter um aspecto de imagem realmente um pouco fora da realidade. Um filtro simples, mas que enriquece muito a imagem, ok? Acho que é isso aí.